Olá! Hoje eu vim trazer mais um videocast para vocês com a Karen Carvalho, nossa nutricionista da Clínica Imunes. O último vídeo que a gente fez tanto sucesso, trouxe tanta pergunta, que eu resolvi trazer a Karen de novo para me ajudar a responder essas dúvidas. Karen, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, muito feliz por estar aqui pelo interesse do público, né? Muito Sim, legal foi super isso. bacana. A gente teve bastante pergunta e eu anotei aqui as perguntas que eu achei assim, mais interessantes e que eu também acabo ouvindo bastante às vezes no consultório, né? A gente falou no último vídeo sobre a questão das doenças autoimunes, da importância do papel do nutricionista funcional na regulação do intestino, no auxílio para atingir remissão de doença. E aí eu trouxe aqui uma pergunta de uma paciente que ela me perguntou algo super polêmico, que sempre escuto no consultório. Carne vermelha, o paciente com doença autoimune crônica, doença inflamatória, ele tem que tirar a carne vermelha da alimentação? Tirar não, mas diminuir com certeza. A carne vermelha, ela é pró-inflamatória para qualquer pessoa quando consumida em excesso, né? E também é um alimento liberador de histamina, que é dependendo da condição, quando a gente fala de psoríase, de algumas doenças reumáticas, a gente precisa diminuir o consumo de alimentos liberadores de histamina. E aí, sim, é bem interessante que diminua. Hoje em dia, as pessoas consomem muita carne vermelha, né? Tem gente que chega no consultório consumindo 5 vezes na semana. E não é pouquinho, não. Eles não querem um bifinho. Eles comem e repetem aquela proteína. Então, o ideal quando a gente fala de psoríase é 2 vezes na semana e tentar diminuir mesmo a frequência. Almoçou com carne vermelha, tenta jantar com outra proteína. Ah, ótimo, Karen, viu, gente? Não precisa cortar a carne vermelha. Como tudo na vida, né? O equilíbrio é fundamental. Sim. E outra pergunta também foi sobre o leite, né? A gente sabe que o leite hoje em dia tem sido muito demonizado, né? Tem se tornado vilão. Existe aí uma série de teorias ligadas à forma que o animal é cuidado, é tratado e o quanto a gente teria de interferência de hormônios, né, e outras substâncias no leite que a gente consome atualmente. Só que nós, reumatos, ficamos muito preocupados, às vezes, com essa retirada do leite, porque nós sabemos que é uma grande fonte de cálcio, né, e de alguns nutrientes ligados aí, principalmente ao metabolismo do cálcio. E aí, o leite deve ser retirado ou não? Acho que a gente vai cair na mesma resposta. Depende. Mas o que acontece? Hoje em dia tem muitos pacientes com disbiose, que eu acho que eu já falei do outro dia, né? Que é um desequilíbrio no intestino. Quando a gente fala de um intestino gotejante, né? Que é aquele intestino com fissura, com leaky gut, o leite, quando a gente consome, a caseína, que é a proteína do leite, ela se transforma em caseomorfina. Nessa condição de um intestino com leaky gut, essa caseomorfina é pró-inflamatória. O paciente já tem uma doença pré-existente, pode sim ser um problema para ele. E aí, quando a gente fala de fontes de cálcio, existem outras fontes de cálcio que precisa incluir na alimentação. Por isso a importância de fazer o acompanhamento com alguém que entenda, porque como a gente vai tirar esse consumo de cálcio do leite, vai precisar colocar os outros alimentos, por exemplo, brócolis ou muitos outros. Mas também não é uma retirada eterna, tá? A gente normalmente tira, faz o reparo intestinal e depois volta a incluir, mas talvez não é interessante voltar a um consumo diário, vai ser um consumo mais espaçado. Isso é super interessante e eu encaminho com frequência o paciente para Nutri nesse contexto de um paciente que às vezes me traz o diagnóstico de uma intolerância à lactose e tirou totalmente o leite da alimentação, ou tem uma alergia à proteína do leite da vaca, que às vezes é até pior, né? Porque a intolerância à lactose a gente pode usar alguns produtos lacto-free, né? Mas a alergia à proteína do leite já não dá, né? Então a gente precisa ter outras fontes de cálcio, principalmente se a gente vai falando de uma mulher pós-menopausa, já com uma osteopenia ou uma osteoporose, a gente não pode simplesmente negligenciar
Sim, essa informação. Só fazer a retirada. E você falou uma coisa importante, que tem bastante gente também com o contrário. Ao contrário, ela tem alergia à proteína do leite e faz a retirada só da lactose, que é o açúcar do leite. E aí também não adianta, porque vai estar lá inflamando, né? São coisas diferentes. São coisas diferentes. E também vale a pena ressaltar que existem exames. A gente faz o exame para saber se essa pessoa tem mesmo alergia, qual que é o grau dessa alergia, dá para consumir de vez em quando, não dá? Tudo isso a gente precisa levar em conta. Com certeza. Vamos ver aqui outra pergunta. Essa é ótima. Vale a pena o paciente com doença autoimune tomar polivitamínico? Olha, é claro, cada um tem um jeito de atender, eu não posso julgar meu colega, né? Mas na minha opinião, não. Porque normalmente polivitamínicos têm vitaminas em dosagens muito pequenas, que para um paciente com doença autoimune já vai precisar de uma quantidade um pouco maior, e às vezes ele precisa mais de, por exemplo, B2, de vitamina B12, e lá tem uma quantidade mínima da vitamina que ele realmente precisa. Por isso eu sempre levo em conta a importância de um atendimento individualizado, né? Por isso que a gente pede exames bioquímicos para saber se ele realmente precisa daquela suplementação, qual é a quantidade que ele precisa, e aí um polivitamínico normalmente não é a melhor opção por causa disso. Com certeza, né? E também o que esse paciente come no dia a dia, né? Porque se é um paciente que tem uma alimentação já muito variada e em quantidades ideais, às vezes ele não vai precisar suplementar, né, Karen? Não é todo paciente que precisa de suplementação, né? E, óbvio, depende de inúmeros fatores, mas esse é um dos grandes motivos, né, que às vezes o paciente ele vem no médico querendo ganhar uma prescrição de um polivitamínico, e tá aí uma ótima explicação de por que não é todo mundo que precisa, né? E vamos seguir aqui. Essa pergunta aqui eu acho que é para mim. Perguntaram se tem algum exame específico para diagnosticar artrite psoriásica, né? Nós fizemos aqui um videocast anterior, quem quiser assistir e ainda não tiver visto, nós falamos sobre a doença psoriásica, a importância do tratamento multidisciplinar, e aí me perguntaram aqui sobre os exames diagnósticos. A artrite psoriásica, ela na verdade usa critérios classificatórios. A gente tem um conjunto, um contexto, tanto de sintomas quanto de achados em exames complementares para a gente dizer que aquele paciente tem artrite psoriásica. Então, assim, não existe um exame específico. Existe a história do paciente, a história familiar, porque se esse paciente tem história própria de psoríase ou uma história de familiar de primeiro grau com psoríase, já acende um alerta para a gente pensar no diagnóstico de artrite psoriásica, né? E o exame físico vai ser extremamente importante, porque a gente consegue ver através do exame físico se tem articulação inflamada ou não, mas a gente acaba precisando também de alguns exames complementares, como o VHS, PCR, que mostram aumento desse estado inflamatório, e às vezes exames de imagem também, principalmente da articulação sacroiliaca, que hoje nós fazemos a ressonância e a gente consegue diagnosticar esse paciente numa fase bem precoce da doença. Então, não é um exame específico, são vários. Existe ainda um marcador genético, que é o HLA-B27, que, como tudo em reumato, ele ser positivo não é igual à doença, e ele ser negativo não exclui a doença. Por isso que reumato não é tão simples assim. Então, é todo um contexto de resultados e de exame físico e anamnese para a gente chegar nesse diagnóstico bem amarrado. Interessante, hein? Complexo esse assunto, hein? Como toda a reumatologia. E Karen, outra pessoa perguntou aqui pra gente. Tem alimentos específicos que o paciente com lúpus deve ingerir? Claro, nenhum alimento sozinho faz milagre, né? Eu acho que quando a gente fala de lúpus, é claro, fazer uma alimentação quanto mais limpa possível. Eu gosto muito da dieta mediterrânea, um padrão mais mediterrâneo quando a gente fala nesse paciente, o que seria uma dieta mediterrânea, deu até um trava-língua aqui. A dieta mediterrânea, ela é rica em óleos, gordura boa, abacate, nozes, azeite,
peixes, peixes variados, inclusive. Quem consegue consumir os peixes pequenos, melhor ainda. E ricas em verduras, legumes e variedade também, frutas. Então, são vários alimentos, não tem como eu falar de um único alimento, mas é uma dieta mais limpa possível e quanto mais variada também for, é melhor. Isso é bem interessante. Nós temos alguns estudos já na artrite reumatoide que estudam a introdução da dieta mediterrânea nesses pacientes e houve uma redução no score de dor e também uma redução dos índices de atividade de doença, né? Mais um exemplo aí exemplificado cientificamente mesmo que a nutrição tem um papel fundamental no controle das doenças autoimunes. Sim, a gente pode falar sobre a retirada, né? Que eu acho que também quando a gente fala de um paciente com doença autoimune, ele já é inflamado. E aí, se ele tem uma alimentação, um padrão alimentar pró-inflamatório, com certeza todos os sinais e sintomas que ele tem vai piorar, com toda certeza. Então, além de incluir esses alimentos, fazer uma variedade de legumes, verduras e proteínas, porque normalmente o brasileiro, ele come arroz, feijão e a proteína. É esse o prato do brasileiro, né? E a gente tem uma variedade tão infinita de legumes, verduras, né? E também tem um padrão alimentar muito ultraprocessado, né? As pessoas acham que não tem problema comer um biscoitinho, água e sal, mas será que é interessante, né? O quanto de pró-inflamatório que tem ali, tem nutriente, uma coisa muito fácil de entender. O que eu deveria comer? Você pode pensar, isso vai matar minha fome ou vai nutrir o meu corpo? Acho que é uma maneira fácil de escolher um alimento, um bom alimento para quem tem lúpus. Você tocou aí numa frase clássica. Doutora, mas eu só como de manhã um biscoito, água e sal com um café. Ou seja, tá péssimo, né? É isso que tá te inflamando. Isso que tá horrível. Né? Então, às vezes a gente tem conceitos tão bem estabelecidos na nossa cabeça e que não estão certos, porque são culturais, né? Então, a importância do profissional acompanhando. Vamos aqui para uma última pergunta. Essa também... não, tem mais uma para mim e uma para você. Eu vou responder a minha aqui. A artrite psoriásica pode dar dor na coluna? Isso é interessante. A gente tem vários tipos de artrite psoriásica. Nós temos a artrite psoriásica periférica, que pode acometer só as articulações periféricas, e aí mão, punho, joelho, pé, tornozelo. E temos a artrite psoriásica axial, que acomete a coluna. E aí pode acometer tanto a coluna mesmo como um todo, quanto as articulações centrais, que a gente chama, que são as articulações de cinturas, ombros, quadris, e ainda tem as articulações sacroiliacas, né, que é a articulação ali do glúteo, que une a bacia ao sacro. E essa é a articulação que a gente usa para diagnóstico até da doença, quando ela tem um componente axial. Então, o paciente ele pode ter tanto só acometimento periférico, só o acometimento da coluna, ou ter um acometimento conjugado. E tudo isso é importante, porque são formas diferentes de tratar a doença. Quando ele tem só psoríase, ou quando ele tem artrite psoriásica periférica mais psoríase, ou quando é artrite axial, periférica e psoríase. Então, tudo isso a gente vai indo numa linha de raciocínio diferente para tratar esse paciente. Complexo, hein? Mais uma vez. Deus do céu, E, Karen, para a gente encerrar, fizeram aqui uma pergunta interessante, porque eu acho que você falou isso várias vezes nos nossos vídeos anteriores, sobre preparar o intestino. O que é preparar o intestino? Preparar o intestino é fazer literalmente uma modulação intestinal. Existem fases do tratamento, né? Hoje em dia tem várias pessoas falando aí na internet, aí a pessoa acha que é só comprar um probiótico, pronto, já vai resolver o problema dela, mas não. Pacientes com doenças crônicas, inflamatórias e doenças autoimunes, que é o que a gente atende muito na clínica, né? Normalmente ele tem um intestino em desequilíbrio, e aí não é só o padrão de bactérias que está ali naquele intestino que são bactérias que são pró-inflamatórias. Ele tem o desequilíbrio desde a parte celular mesmo, a parede intestinal. Então, a gente prepara o intestino, né, com glutamina, por exemplo, alimentos ricos em glutamina, mas em alguns casos
precisa fazer a suplementação. E aí a importância de ir para um profissional que entenda, porque quando a gente fala de uso de glutamina, não é para você que está aí em casa e simplesmente na farmácia comprar glutamina, porque precisa levar em consideração. Tem casos na família que tem câncer de intestino, porque a glutamina, ela promove o hipercrescimento das células. E se tiver uma predisposição a câncer, isso pode piorar. A pessoa pode desenvolver um câncer, porque vai literalmente nutrir aquelas células. Sim. Então, por isso a importância de um acompanhamento bem de perto. Mas começa com glutamina, depois tem a fase que a gente vai nutrir aquele intestino com nutrientes mesmo. Entra no caso de, dependendo do que o paciente me conta, eu vou fazer a suplementação, ele precisa, o que veio no exame, aí entra com a suplementação de nutrientes e uma outra fase que é fazer a suplementação de probióticos. Entendi, Karen, também complexo, tá? Então, gente, é isso. Eu trouxe a Karen hoje para esclarecer algumas dúvidas, mas a gente segue aqui as ordens, então quem tiver mais dúvidas, mais comentários, pode colocar aqui. Se a gente não tiver oportunidade de gravar em breve um outro vídeo, a gente responde nos comentários para vocês. Então, inscrevam-se no canal, sigam aqui o nosso canal e as nossas redes sociais e nós nos vemos em breve.